Amém. Convido vocês, então, a se concentrar nesse momento de adoração, de louvor ao nosso Deus. Como o Olavo disse, nosso Deus é um Deus de misericórdia, que está conosco apesar das dificuldades. E todas as músicas vão falar sobre isso, né? Que Deus, Ele nos ajuda, Ele é um Deus que nos dá provisão, nos traz paz, apesar das circunstâncias. A paz que cobre as trevas, no sangue salvação, eterna graça que é real, pois Cristo conquistou. Não temo futuro, pois em tuas mãos está o que preciso, tu me das e nada faltará. Lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. Não conheço amanhã, mas sei o que já fez. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Nos dás misericórdia, pra hoje a provisão. E quando tudo se acabar, firmado esperarei. Se o mar se levantar, minha ajuda está em ti. Porei meus olhos em Jesus, direi que estou em paz. Direi que estou em paz. Lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. Não conheço amanhã, mas sei o que já fez. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Dessa história eu sei o fim, com meus olhos te verei. Tu nos guardas em tuas mãos, na vida e morte sem temer. Sei o fim, com meus olhos te verei. Tu nos guardas em tuas mãos, na
bem. Agora eu chamo as crianças para me ajudar nessa música. Que fala que de todos os super-heróis do mundo da imaginação, a gente tem um super-herói que é real. Um super-herói que é maior do que todos os outros. Quem é o nosso super-herói maior que todos? Deus, Jesus. Muito bem, muito bem. Então essa música vai falar sobre isso. Ele faz o sol iluminar, Ele é quem põe a lua no céu, Ele é quem chama as estrelas a brilhar. Ele é quem me faz sonhar e as aves Ele faz cantar. Ele é quem me faz sorrir e pular. Jesus, meu super-herói, amigão, sou seu fã. Jesus, meu super-herói, amigão, sou seu fã. Yeah, 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 yeah. Melhor que o Batman. Yeah, 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 yeah. Melhor que o Superman. Yeah, 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 yeah. Meu herói, Jesus, meu super-herói, amigão, sou seu fã. Jesus, meu super-herói, amigão, sou seu fã. Yeah, 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 yeah. Melhor que a Mulher Maravilha. Yeah, 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 yeah. Melhor que o Chapolin. Yeah, 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 yeah. Meu herói, Jesus, meu super-herói, amigão, sou seu fã. Jesus, meu super-herói, amigão, sou seu fã. Cristo é nossa esperança aqui, neste mundo. E é também a nossa esperança no próximo mundo, né? Quando um dia estivermos com Ele na glória. A esperança em vida e morte, Cristo é, em quem confia o nosso ser, a Deus somente pertencer, quem nos sustenta com poder, quem foge ao seu pleno querer e quem nos guarda até o final é seu amor, Cristo eternal. Cante, aleluia, eterna esperança. Cante, aleluia, a razão da nossa fé, na vida e morte Cristo é. Quem pode dar a alma paz? Deus é bom, como sua graça é eficaz.
viviças, que recompensa ao céu trará, eterna vida com Jesus. Ele irá nos encontrar, a morte então destruirá, e em alegria festejar, eternamente Cristo em nós. Cante aleluia, eterna esperança. Cante aleluia, a razão da nossa fé, na vida e morte Cristo é. Cante aleluia, eterna esperança. Cante aleluia, a razão da nossa fé, na vida e morte Cristo é. A razão da nossa fé, na vida e morte Cristo é. Amém, Senhor Jesus. Glórias damos a Ti, Senhor. Obrigada por ser o nosso Deus. Obrigada, Senhor, por nos dar uma luz em meio ao caos, Senhor. O Senhor é a resposta. O Senhor nos conduz. O Senhor nos organiza, Senhor. Cuida de nós, Pai. Amém. Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha um dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá o meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornar a verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do olhar Ele enxugará. Braços levantados, livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá o meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornar a verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar, o dia da vitória em que virá o meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornar a verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Próxima música fala da bondade de Deus, que nós estamos seguros nas mãos de um Deus que é fiel e que é tão bom. Te amamos, Deus, pois sua misericórdia nunca falhou. Estamos seguros em tuas mãos, sempre que nos levantamos até o nosso deitar.
vamos cantar da bondade de Deus. Em todo tempo és fiel, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que temos, vamos cantar da bondade de Deus. Tua doce voz que nos guia pelas lutas na escuridão, tua presença é real. Se revelas como Pai, bondoso amigo és, nos faz viver a bondade de Deus. Em todo tempo és fiel, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que temos, vamos cantar da bondade de Deus. Bondade que nos cerca, nos segue até o fim. Bondade que nos cerca, nos segue até o fim. Nossa vida dá a te entregar, tudo a te render. Bondade que nos cerca, nos segue até o fim. Bondade que nos cerca, nos segue até o fim. Bondade que nos cerca, nos segue até o fim. Nossa vida dá a te entregar, tudo a te render. Bondade que nos cerca, nos segue até o fim. Em todo tempo és fiel, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que temos, vamos cantar da bondade de Deus. Amém. Senhor meu Deus, obrigada por esse tempo de adoração, de louvor. Ser com cada coração agora, Senhor, que esse tempo da Tua Palavra, de estudo da Tua Palavra faça sentido, que penetre aos corações, que entre na mente, Pai, que aqui não seja só um ritual de vir e porque está no roteiro da semana, Senhor, mas que realmente seja aqui um tempo valioso de crescimento, de aprendizado, de entrega, de mudança, Senhor. Cuide também das crianças lá em cima, que para elas também seja um momento proveitoso de desenvolvimento, de crescimento, de conhecimento de Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia mais uma vez. Essa semana chegaram alguns livros novos aqui na nossa livraria. Então, antes de ir embora, dê uma passadinha, dê uma olhada. E um dos livros que chegou e que eu quero recomendar para vocês aqui é Esperança em Tempos de Medo, do Timothy Keller. Esse livro é um livro que fala sobre a ressurreição de Jesus e sobre as implicações da ressurreição para a nossa vida. É um livro bem prático, um livro que o Timothy Keller escreveu na pandemia. Nós temos aqui alguns exemplares, então quero realmente recomendar essa leitura. Eu já devo ter lido umas 2 vezes esse livro, é realmente muito bom. E eu quero convidar você agora para abrir a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós estamos
no finalzinho da nossa série de 1 Coríntios. Hoje nós vamos estudar o penúltimo capítulo, 1 Coríntios capítulo 15, e nós vamos ler inicialmente os versículos de 1 a 19. 1 Coríntios capítulo 15, de 1 a 19. E esse é o grande capítulo sobre a ressurreição na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, o capítulo mais importante, nós podemos dizer, sobre a ressurreição na Bíblia. Então, vamos ler versos 1 a 19. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas, de fato, se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Imagine a seguinte cena. Você comete um crime, o júri considera você culpado e você é então condenado a 100 anos de prisão. E em seguida o juiz diz: você foi condenado, mas você sairá hoje do tribunal como um homem livre. Você sairá por aquela porta daqui a alguns minutos como um homem livre, porque uma outra pessoa irá cumprir a sua pena. Eu sou a pessoa que vou cumprir a sua pena. Eu ficarei preso pelo resto da minha vida e você sairá daqui como um homem livre. E foi exatamente isso que Cristo fez por nós, por mim e por você. Eu e você estávamos condenados por causa dos nossos pecados, mas Cristo, que é o juiz perfeito, levou sobre si a nossa pena na cruz. Na cruz do Calvário, Cristo pagou a nossa pena, Cristo pagou a nossa dívida. E Paulo diz no versículo 1, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei. A palavra evangelho significa boa notícia, e essa é a grande boa notícia, a maior boa notícia de todas, que Jesus Cristo morreu por nós, e quando nós cremos nisso, com arrependimento e fé,
nós nos tornamos homens livres, mulheres livres diante de Deus. E não apenas isso, o perdão de Deus não somente nos liberta, mas nos faz filhos de Deus. E agora nós fazemos parte da família de Deus. Existem inúmeras bênçãos que vêm quando nós cremos no Evangelho. E Paulo nos fala aqui de uma outra grande bênção do Evangelho, que é a vitória sobre a morte. Ele diz, versículos 13 e 4, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, entre as inúmeras bênçãos do Evangelho, nós temos mais essa, que nós ressuscitaremos um dia, todo aquele que crê no Evangelho será ressuscitado fisicamente para habitar em novos céus e nova terra por toda a eternidade. Assim como Jesus ressuscitou com um corpo glorioso, um corpo que não morre mais, um dia nós também ressuscitaremos. E 1 Coríntios, como eu já disse, é o capítulo mais importante da Bíblia sobre a ressurreição. E eu gostaria de ver com vocês hoje 3 temas sobre esse capítulo. A ressurreição de Jesus é um fato histórico, a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição, a ressurreição de Jesus produz uma motivação inabalável. Então, a ressurreição de Jesus é um fato histórico. Talvez para você seja fácil crer que Jesus tenha ressuscitado, mas para a grande maioria das pessoas é difícil acreditar que alguém ressuscitou. Quando Paulo falou sobre a ressurreição dos mortos no Areópago, em Atenas, lá em Atos capítulo 17, quando ele mencionou a ressurreição, os filósofos que estavam presentes ali riram dele. Acharam tão sem propósito o que Paulo estava dizendo, que eles interromperam Paulo e disseram, olha, numa outra oportunidade nós te ouviremos. Lucas diz em Atos 17, 32, quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram, a esse respeito nós o ouviremos outra vez. E mesmo na igreja de Corinto, havia pessoas que não acreditavam na ressurreição. Versículo 12 diz, ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Então, esses membros da igreja de Corinto, eles acreditavam em vida após a morte, mas eles não acreditavam em ressurreição. Porque eles ficavam se perguntando como que um morto vai ressuscitar? Como que uma pessoa que morreu há 10, 50, 500 anos atrás vai voltar a viver? E essa descrença dos coríntios na ressurreição, ela tinha raízes culturais. Porque os gregos, e os coríntios eram gregos, os gregos tinham um desprezo pelo corpo. Aliás, para muitos deles, o corpo era considerado a prisão da alma. O corpo era considerado algo ruim. E quando uma pessoa morria, acreditava-se que finalmente a alma daquela pessoa foi liberta dessa prisão. Então, os gregos eles tinham uma visão negativa do corpo, e falar de ressurreição ressurreição do corpo física, é você dar importância demais ao corpo. Mas na visão bíblica, na visão judaico-cristã, os nossos corpos fazem parte da boa criação de Deus. Os nossos corpos são uma bênção de Deus para nós. E nós não devemos odiar os nossos corpos, nós devemos cuidar dos nossos corpos. O próprio Deus tomou para si um corpo humano. João capítulo 1, versículo 14. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou com um corpo físico, um corpo que podia ser tocado, um corpo que podia comer, que podia beber. Lucas 24, 39 a 43. Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo.
toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles. E um dia nós também ressuscitaremos e teremos um corpo físico semelhante ao corpo de Jesus. Nós teremos corpos transformados, corpos sem colesterol alto, sem diabetes, sem doença celíaca, sem alergias. E com um corpo perfeito transformado, nós poderemos por toda a eternidade comer picanha, comer pizza, comer camarão, todos os dias, sem que nada nos faça mal. E é por isso que nós dizemos que o céu, o novos céus e nova terra, é o paraíso. Vocês estão entendendo agora por que é o paraíso? Novos céus e nova terra serão um lugar de adoração a Deus. E serão lugares de uma comilança para a glória de Deus. Então, a ressurreição de Jesus, ela é um fato histórico, ela não é uma lenda, ela não é uma invenção, ela não é um mito, ela não é uma coisa simbólica, ela é um fato histórico. Eu quero citar 3 evidências da ressurreição de Jesus como um fato histórico. O Timothy Keller, nesse livro que eu falei, ele trabalha bastante isso. A primeira evidência é o túmulo vazio. Nunca ninguém apresentou o cadáver de Jesus, por uma razão muito simples. Porque o cadáver de Jesus voltou a viver num corpo transformado, num corpo ressurreto, e esse cadáver saiu, que não mais cadáver, saiu do túmulo para nunca mais voltar. A segunda evidência são as testemunhas oculares. Paulo menciona aqui nos versículos 4 a 8 várias testemunhas. Na época em que 1 Coríntios foi escrita, muitas dessas testemunhas estavam vivas e essas pessoas podiam ser procuradas e se podia conversar com elas e ouvir da própria boca delas o testemunho do seu encontro com Cristo ressurreto. E o próprio Paulo era uma dessas testemunhas. Versículos de 8 a 10, ele fala sobre isso. Paulo se encontrou com Cristo ressurreto no caminho de Damasco, e isso revolucionou a sua vida. O momento da conversão de Paulo foi quando ele se encontra com Jesus Cristo. E a terceira evidência foi o impacto que a ressurreição teve na vida dos seus discípulos. Os historiadores dizem que a igreja cristã não teria sobrevivido à perseguição se não houvesse a ressurreição de Jesus Cristo. Foi a ressurreição que deu aos primeiros cristãos a motivação para permanecerem firmes na fé e permanecerem levando o evangelho até os confins da terra. Outros judeus se apresentaram como Messias de Israel naquela época. Entre eles houve um chamado Bar Kokhba. Ele comandou uma revolta contra os romanos ali entre 132 e 135 depois de Cristo, e muitos o consideraram o Messias. Mas a revolta foi dispersada e os seus discípulos desapareceram e nunca mais se ouviu falar nada desse movimento. Mas o mesmo não aconteceu com Jesus Cristo. Os seus discípulos continuaram levando o evangelho, plantando novas igrejas, e eles permaneceram firmes, mesmo diante da morte, por causa da ressurreição de Jesus. Então, a ressurreição de Jesus é um fato histórico. Nós não somos discípulos de um Jesus morto, nós somos discípulos de um Cristo ressurreto. Segundo lugar, a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, versos 20 a 26.
Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma, como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Versículo 20 fala de primícias. As primícias são os primeiros frutos de uma colheita. Os primeiros frutos que demonstram se a colheita vai ser boa ou se ela vai ser ruim. Então, quando alguém planta maçãs e uma parte das árvores amadurece mais rápido, dá fruto primeiro, e você vê que os frutos que vieram são frutos bons, isso significa que o restante das árvores dará frutos bons. E a ressurreição de Cristo é as primícias. Jesus ressuscitou, e isso significa que aqueles que lhe pertencem também ressuscitarão. E é por isso que Jesus recebe no Novo Testamento um título que a princípio nos causa estranheza. Ele é chamado de o primogênito dentre os mortos, lá em Colossenses e Apocalipse. O primogênito é o primeiro filho. Então Jesus é o primogênito dentre os mortos, porque ele foi o primeiro filho a ressuscitar para nunca mais morrer. E nós, os demais irmãos, os demais filhos de Deus, também ressuscitaremos, também receberemos corpos transformados, como diz Romanos 8:29. No ano de 177 depois de Cristo, um grupo de cristãos foi morto por causa da sua fé na cidade de Lyon, na França. E há um relato sobre esse martírio, esse relato se chama Os Mártires de Lyon. Vários cristãos foram lançados por dias seguidos numa arena para serem devorados por animais selvagens, e as pessoas então se reuniam naquela arena e por dias elas ficavam se divertindo, vendo os cristãos sendo estraçalhados, devorados e mortos. É um relato muito cruel, você pode ler depois se quiser, algo muito triste. E depois do massacre, as autoridades fizeram questão de deixar os corpos daquelas pessoas expostos durante dias. E o autor do relato diz o seguinte: de nossa parte a dor era grande por não podermos sepultar os corpos, porque nem de noite, nem com dinheiro, nem com súplicas pudemos convencer as autoridades. Em vez disso, se empenhavam em manter os corpos expostos, como se isso lhes fosse um grande benefício. Assim, os corpos dos mártires foram objeto de todo tipo de ultraje durante 6 dias. Depois foram queimados e reduzidos a cinzas, que foram jogadas no rio Ródano, para que não ficasse nem sinal delas. Deste modo, diziam eles, não lhes ficará nenhuma esperança de ressuscitar. Agora veremos se ressuscitam e se seu Deus lhes pode auxiliar e livrá-los de nossas mãos. Agora, a história dos mártires de Lyon, ela nos revela 2 coisas interessantes. Primeiro, que esses irmãos estavam dispostos a morrer porque eles criam na ressurreição futura. Então, mesmo no 2º século depois de Cristo, a fé na ressurreição de Cristo e na ressurreição dos mortos continuava firme e forte. Segundo, os perseguidores acreditavam que os demais cristãos
perderiam a fé quando vissem os corpos dos mártires reduzidos a cinzas e jogados no rio. E na cabeça dos perseguidores, essa destruição completa dos corpos tiraria a esperança deles da ressurreição. Mas aí eu pergunto, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas, o Deus que ressuscitou a Jesus Cristo, Ele não tem poder de transformar essas cinzas em novos corpos, em criar novos corpos glorificados? E a resposta óbvia é que sim, Deus é poderoso para criar para nós novos corpos transformados. De vez em quando alguém me pergunta sobre cremação e a resposta está aqui. Deus é poderoso para ressuscitar os nossos corpos. Deus não se esquecerá dos mártires de Lyon. Eles também participarão da ressurreição dos mortos. Deus não se esquecerá de nós. A ressurreição de Jesus é a garantia de que nós também ressuscitaremos. Terceiro, a ressurreição de Jesus produz uma motivação inabalável. Paulo é bastante sincero aqui. Ele diz que se a ressurreição não existe, não vale a pena sofrer pelo Evangelho. Veja o que ele diz, 1 Coríntios 15, 30 a 32. Também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo, todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Quando Paulo fala aqui de lutar com feras, ele não está falando no sentido literal, como aconteceu com os mártires de Lyon. Ele usa aqui as feras como uma metáfora para os seus inimigos. Lá em Atos capítulo 19, relata como Paulo quase foi morto lá em Éfeso pelos adoradores da deusa Ártemis. Mas o que Paulo está dizendo aqui é: se não há ressurreição, não faz sentido sofrer por Cristo. Não faz sentido morrer por Cristo. Se não existe ressurreição, vamos todo mundo para casa, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Como Paulo termina 1 Coríntios 15, o capítulo mais importante da Bíblia sobre a ressurreição? Ele não termina dizendo: pessoal, Jesus venceu a morte, então vamos todo mundo para casa, vamos deitar, vamos cruzar os braços, relaxa, não esquenta mais a cabeça com nada, está tudo certo, nosso futuro está garantido, nós podemos cruzar os braços e não precisamos fazer mais nada. Não é assim que Paulo termina o capítulo. Veja o que ele diz no versículo 58, o último versículo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Frequentemente nós somos tentados a desanimar. Nós olhamos ao nosso redor e nós vemos o mal se multiplicando. Corrupção, violência, maldade, desonestidade. O nosso mundo parece que piora dia após dia. Nós passamos por provações. Alguns de nós estão lutando com doenças, outros com dificuldades financeiras. Surgem problemas na nossa vida. A vida basicamente é você colocar os problemas numa grande fila e ir resolvendo um atrás do outro. E nós passamos por decepções. Quantas vezes nós não evangelizamos e vemos muito pouco resultado?
Quantas vezes a gente não discipula pessoas e muitas dessas pessoas estão, anos depois, longe de Deus? Quantas vezes nós nos dedicamos por anos a ministérios e depois de tanta dedicação você vê aquele ministério se desviando do seu propósito, com pouco resultado, muitas vezes até terminando. E aí quando nós vemos o mal prevalecendo, quando nós passamos por provações, quando nós vamos tendo decepções, tudo isso tende a nos desanimar. E aí a gente começa a fazer a seguinte pergunta: será que vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena continuar se dedicando? O versículo 58 nos diz: mantenham-se firmes e que nada os abale. O texto que nós lemos na abertura da celebração, João 16, 33, Jesus disse: nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham coragem. Uma outra tradução diz: tenham ânimo, eu venci o mundo. Vocês vão passar por aflições. Ninguém disse que ia ser fácil. Ninguém disse que para o cristão não haveria sofrimento, não haveria lutas, não haveria problemas. Mas o verso 58 diz: sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Deus não nos chamou para nós apresentarmos resultados, Deus nos chamou para sermos fiéis. E nós, na nossa fidelidade, muitas vezes vamos ver poucos resultados, ou talvez não vamos ver nenhum resultado. Não importa o que aconteça na sua vida, seja sempre dedicado à obra do Senhor. É Deus quem dá os resultados, no tempo dele. E o que é a obra do Senhor? A obra do Senhor é tudo que nós fazemos como resposta ao nosso amor por Deus e ao nosso amor pelas pessoas. Então a gente pode considerar a obra do Senhor evangelizar, discipular pessoas, estarmos em comunhão com os nossos irmãos dos nossos pequenos grupos, na celebração, servir nos vários ministérios, ajudar os necessitados, fazer missões. Ou seja, tudo que nós fazemos para expandir o reino de Deus, para fortalecer a igreja, para aliviar o sofrimento das pessoas, tudo isso é obra do Senhor. Os nossos trabalhos são instrumentos para a obra do Senhor. Ninguém melhor do que um vendedor para falar de Jesus para um vendedor. Ninguém melhor do que um dentista para falar de Jesus para outro dentista. Eu, como pastor, não tenho acesso, posso até ter acesso, mas não tenho uma posição privilegiada como você tem. Os pastores são muito mal vistos na sociedade. Eu fui fazer o check-up e a minha médica perguntou para mim: o que você faz? Eu falei: olha, eu sou coordenador pastoral da Aliança Bíblica. Aí ela ficou me olhando com uma cara de paisagem, como quem não entendeu. E eu disse para ela assim: olha, eu sou pastor, mas eu não falo que eu sou pastor. Eu falo que eu sou coordenador pastoral, porque pastor está tão mal falado, né? As pessoas falam em pastor, já pensam no cara que está vendendo água do Rio Jordão, pedaço da cruz. Tem tanta picaretagem, né? Então eu digo que eu sou coordenador pastoral. Aí a minha médica disse assim: não, continua assim, coordenador pastoral tá bom. Então Deus colocou você no seu trabalho, na sua profissão, para que o seu trabalho, a sua profissão, sejam instrumentos do reino de Deus. Não existe trabalho secular e trabalho sagrado. Todo trabalho é sagrado e todo trabalho deve ser usado para a expansão do reino de Deus.
Paulo diz então que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Tudo que você fizer, motivado pelo amor e para a glória de Deus, nessa vida, permanecerá de alguma maneira para a eternidade futura. Eu não sei como Deus vai fazer isso. Nós só descobriremos o resultado do nosso ministério quando nós estivermos lá com Deus na eternidade futura. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é que o trabalho de vocês no Senhor não será inútil. Às vezes nós achamos que aquilo que nós fizemos para Deus não deu em nada. A gente às vezes pensa assim, puxa vida, tanto trabalho, tanta dedicação, tanto esforço. Eu me dediquei tanto para aquele ministério e não deu em nada. Quem somos nós para dizer que aquilo que Deus fez através de você não deu em nada? Então vamos esperar a eternidade e Deus vai revelar o resultado da obra dele. Então, 3 verdades de 1 Coríntios capítulo 15. A ressurreição de Jesus é um fato histórico. Nós não estamos falando de um mito, nós não estamos falando de algo simbólico, nós não estamos falando de algo inventado. Jesus de fato ressuscitou. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. A ressurreição de Jesus produz uma motivação inabalável. Quando alguém tem um problema para resolver, nós temos o costume de dizer a seguinte frase para tentar animar a pessoa, né? Olha, para tudo na vida tem solução, menos para a morte. Como cristão, eu não posso concordar com essa frase. Como cristão, eu tenho que dizer, meu querido, fica calmo. Você está com esse problema aí? Descontaram do seu INSS um valor que você não permitiu? Não fica nervoso. Para tudo nessa vida tem solução, até para a morte. Depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, existe solução, inclusive para a morte. Se Cristo ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitaremos. Se Cristo ressuscitou dos mortos, vale a pena viver para Deus e vale a pena servir a Deus. Feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela esperança, que não é esperança de brasileiro que espera e as coisas não acontecem, mas é uma esperança que é uma certeza. A certeza da ressurreição dos mortos. Senhor, que essa verdade que vimos aqui no 1 Coríntios capítulo 15, que essa verdade possa entrar não apenas nas nossas mentes, mas que ela possa entrar no nosso coração. E que o Senhor possa nos encher de alegria, nos encher dessa certeza, e que o fato da ressurreição de Jesus possa nos animar, possa nos motivar, possa fazer com que, diante dos problemas, diante das provações, diante das dificuldades, Deus, que nós levantemos a nossa cabeça e possamos prosseguir, sabendo que o Senhor já venceu todas as coisas. E que nós possamos permanecer firmes na fé, que nós sejamos sempre dedicados à obra do Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho não será inútil. Nós te pedimos todas essas coisas, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, hoje nós não vamos ter música final, nós vamos terminar nossa celebração nesse momento. Que você tenha um ótimo domingo, um ótimo feriado, uma ótima semana, que Deus nos abençoe.